Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Armando Mema, o ex-candidato ao Parlamento Europeu, que interrompeu Ursula von der Leyen alguns meses atrás durante um discurso e que depois foi preso diante das câmeras, enquanto von der Leyen, ironicamente, dizia que ele tem sorte de viver em um país livre, onde seu ato não é crime. Por favor, dê uma olhada nessa cena. Eles podem ficar felizes por estarem em um país livre como a Finlândia, onde há liberdade de expressão um direito, onde não há restrições. Se estivessem em Moscou, estariam na prisão em 2 minutos. Armando, bem-vindo ao canal. E desse, obrigado por me receber aqui. Bem, muito obrigado por ter aceitado, porque você passou por algo realmente extraordinário, especialmente considerando o momento de tudo isso. Acabamos de ver. Você pode nos contar contra o que estava protestando e o que aconteceu com você quando foi preso e depois? Sim, então, 5 dias antes do dia da eleição para o Parlamento Europeu, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, veio a Helsinki para fazer um discurso com o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo. Aconteceu que eu estava caminhando, como de costume, para voltar para casa e buscar minha filha na creche. Eu era candidata ao Parlamento Europeu e não sabia que a presidente viria naquele dia. Então aproveitei a oportunidade, já que também estava concorrendo ao Parlamento da UEMA, para participar do evento e fazer algumas perguntas à presidente europeia e, claro, protestar um pouco contra as políticas dela, às quais, obviamente, me oponho em muitas áreas, muitos campos. Havia outras pessoas protestando naquele dia, incluindo estudantes da Universidade de Helsinki. Eles estavam protestando contra o genocídio em Gaza e o papel da Finlândia e da Europa nesse genocídio. Então, tecnicamente, eu não fazia parte do protesto, mas senti que era a coisa certa a fazer juntar-me pacificamente ao protesto. Havia acho que mais de 50 pessoas lá, com slogans e outras coisas, além de uma grande multidão de pessoas. Então pensei que não estava fazendo nada diferente do que as outras pessoas estavam fazendo ali. Perguntei à presidente da UE o que ela vai fazer sobre o genocídio em Gaza, qual vai ser o papel da Europa nisso. E então comecei a protestar, como as outras pessoas estavam fazendo. E em menos de, digamos, 2 minutos, a polícia chegou sem explicação. Eles me agarraram com força. Então eu só tive um momento para reagir e dizer, olhem, é isso que estão fazendo com candidatos europeus na Finlândia. Depois disso, apenas segui a polícia até o carro policial. Foi uma grande surpresa para mim, porque aconteceu tão rápido que eu não consegui entender o que estava acontecendo. Basicamente, eles me colocaram dentro do carro da polícia por talvez 20 minutos, para que o presidente da UE e o primeiro-ministro pudessem continuar seus discursos. Pareceu uma forma de intimidação e silenciamento. As perguntas eram desconfortáveis demais para o presidente da UE, e eles decidiram, na minha opinião, me tirar dali e me silenciar. Mas foi muito surpreendente porque eles poderiam simplesmente ter dito, você está atrapalhando o evento, ou algo assim, e me pedido para sair da área para que pudessem continuar o discurso. Mas também havia, surpreendentemente, outras pessoas gritando e causando distúrbios, até mesmo com megafones. Então não sei como minha voz foi mais alta do que a de alguém gritando com um megafone. Acho que as perguntas deixaram Ursula e Petteri Orpo muito desconfortáveis. Então decidiram me afastar para que as pessoas não ouvissem essas perguntas e talvez refletissem sobre toda a situação, porque ela foi lá basicamente para favorecer um partido em detrimento dos outros, o Kokoomus, algo que ela não deveria fazer como presidente da UE, já que representa todos os cidadãos da União Europeia. Mas ela foi lá e disse para as pessoas, tipo, ei, vocês têm que votar no Kokoomus nas próximas eleições europeias.
E basicamente foi isso que aconteceu naquele dia. Se você tiver perguntas, eu posso. Então, como a reunião de manifestantes não era muito grande, isso significa que você acredita que as perguntas que você gritou para ela poderiam ser ouvidas por ela? Sim, sim, com certeza. Ela podia ouvir. E geralmente, percebi em protestos anteriores que a presidente da UAE apenas ria dos manifestantes e era indiferente. Mas as perguntas dessa vez foram tão desconfortáveis que ela teve que responder ao microfone. E ela disse, exatamente naquele momento, que você deveria ser grato por estar em um país democrático como a Finlândia, porque se estivesse na Rússia, você seria preso. Sim, enquanto você estava sendo preso, eu me pergunto se ela percebeu que aquilo realmente estava acontecendo. Mas então você foi levado para o carro da polícia. De que estão te acusando? Primeiro, o que a polícia te disse? Por que você está agora em um carro da polícia? E depois, de que estão te acusando legalmente agora? Surpreendentemente, a polícia disse que eu estava sendo agressivo e, inicialmente, me multou por desobediência civil. Basicamente, por não ter obedecido à ordem policial de deixar a área. O que não é verdade, porque durante o julgamento em 11 de agosto deste ano, perguntaram à policial, em que idioma você deu as ordens para que Mema deixasse a área? E ela respondeu, não me lembro em qual idioma eu estava usando para dizer a ele que saísse, mas usei as mãos para me comunicar com ele. Quero dizer, toda a situação é tão hilária. E então, depois que ela disse isso, o juiz mudou as acusações. Então eles cancelaram a multa anterior e mudaram de desobediência civil para dano a um oficial. Então eles realmente disseram que eu estava prejudicando a polícia por ser agressivo ou fazer algo com as mãos e os pés. Então toda a história é muito, sabe, uma vez que você escreve um relatório dizendo que foi isso que aconteceu, você não pode simplesmente dizer, ok, cancelamos essa multa e damos outra com base no que Charles Gates morde. Então a questão é que eles querem te multar. E agora, neste momento, você já foi multado. De quanto foi a multa? Então eles cobraram cerca de 110 euros por essa multa. Mas o mais importante de toda a situação é que o juiz emitiu uma ordem de que a partir de agora, se eu quiser protestar novamente na Finlândia, terei que pedir autorização à polícia. Ou seja, terei que informar a polícia que vou participar de qualquer protesto. Para mim, isso parece uma clara intimidação das autoridades para silenciar pessoas dissidentes. Se você tentar protestar de novo, eles vão te colocar em apuros, vão te dar mais acusações, vão criar um histórico sobre você. Eles alegaram que eu estava sendo agressivo, mas esse não é o caso. Há um comentário do Helsingin Sanomat que publicou recentemente um artigo sobre o incidente. A mídia não informou quem era a pessoa. Apenas escreveram, olha, havia uma pessoa vaiando Ursula von der Leyen. Isso aconteceu e ele foi multado. Há um comentário de uma pessoa, as pessoas podem comentar voluntariamente nos artigos. E ele disse, na minha opinião, ele não estava sendo agressivo de forma alguma. Quero dizer, se não podemos protestar pacificamente, o que vai acontecer com os direitos humanos e a democracia neste país? Então eu acho, agora o processo judicial continua. Estou tentando recorrer da decisão porque não estou satisfeito com o veredito. Isso também pode me afetar no futuro. Então isso vai ficar lá. E por algo que eu não fiz, tipo, eu não estava sendo agressivo. Eu vi o vídeo em que havia outras pessoas protestando a apenas 20 centímetros da polícia. Mas por algum motivo eles decidiram me levar para o carro da polícia e as outras pessoas, eles simplesmente deixaram protestar. Pode ser que você simplesmente tenha tido o azar de ser abordado, em vez de qualquer outra pessoa. Pode ser outra coisa.
Você acha que se a polícia soubesse que você era, na verdade, um candidato ao Parlamento Europeu naquele momento, as coisas teriam sido diferentes? O engraçado é que antes de me colocarem dentro do carro da polícia, houve um momento em que eles tiveram que pegar todos os meus pertences. E eu estava dizendo para eles, olha, eu sou candidato à eleição europeia, não sei por que vocês estão fazendo isso. E no momento em que eu disse isso, eles me pegaram e me colocaram dentro do carro da polícia. Então eu já tinha informado a eles. Eles poderiam ter dito, espere aqui, vamos te multar e depois você pode sair da área. Mas eles me pegaram, me colocaram dentro do carro da polícia e me fizeram esperar por 20 minutos. Foi mais ou menos o tempo em que a presidente da UE e o Orpo estavam lá fazendo o discurso. Assim que eles saíram, me tiraram do carro da polícia e me deram a multa. Eu disse a eles que era candidato. Eles não ouviram isso, simplesmente continuaram fazendo o que estavam fazendo. E foi isso que aconteceu. Certo. Só para eu entender, agora estamos vivendo uma situação em que, se um presidente da Comissão Europeia ou um funcionário da WEDOWEI faz um discurso diante de uma multidão, essa não era uma plateia convidada, certo? Você não estava invadindo. Você não estava tentando acessar uma reunião privada onde ela falava em um evento fechado. Era um evento público. Ela sabia que qualquer pessoa poderia simplesmente chegar lá, certo? E se isso acontecer agora na UE, você não pode mais gritar sua desaprovação para essas pessoas. É assim que vem agora, certo? Sim, correto, correto. É muito importante que você mencione o fato de que eu estava em uma praça pública. Havia outras pessoas lá distribuindo panfletos para as eleições da UE, candidatos como eu, de outros partidos. Havia pessoas se reunindo voluntariamente ali. E não é que eu tenha invadido alguma área. Também havia outras pessoas protestando. Parece que não podemos ser contra as políticas dos nossos líderes. Não podemos protestar pacificamente. A Anistia Internacional aqui na Finlândia está estudando meu caso atualmente. Porque também para eles parece muito inédito que alguém seja simplesmente preso por protestar pacificamente da forma como aconteceu. Preso e multado. Você pode me dizer se a multa vem acompanhada de um registro real, uma anotação na ficha policial? Então isso é considerado um crime menor. Mas no futuro, digamos, isso pode me afetar ao procurar emprego. É isso que quer dizer. Isso fica registrado no seu histórico. Quer dizer, faz parte do seu. Um advogado me disse que não deveria ser assim. Não deveria constar no meu registro, mas pode ser usado contra mim no futuro. Se houver outros protestos, eles vão dizer, olha, você foi agressivo naquele dia no protesto anterior. Então temos um registro claro de que você foi agressivo, quando isso não é verdade. Então o que estou tentando conseguir do tribunal agora é remover essa multa, porque eu não fiz nada, e também remover a restrição de ter que pedir permissão à polícia para protestar novamente. Por que isso deveria acontecer? Eu deveria poder participar de qualquer protesto pacificamente, sem precisar fornecer nenhuma informação à polícia. E só para ficar claro, a polícia não está te acusando do crime de vaiar ou do crime de gritar. Eles estão te acusando do crime de ser agressivo com a polícia. Então, o fato de eles terem que te agarrar e te puxar já é suficiente para justificar que você foi agressivo com eles, não com a von der Leyen. Mas essa é a acusação, certo? Sim, mas durante o julgamento, eles disseram que, olha, havia o presidente europeu e você não pode perturbar o discurso. Então o juiz disse que quando uma autoridade pública vem e faz um discurso, você não pode interromper o discurso dela ou protestar.
Primeiro, eles falaram em desobediência civil, não obedecer a uma ordem policial. E depois disseram dano a um funcionário público, o que é um pouco mais grave do que a acusação anterior. Desculpe. Eu entendi errado. Então essa era a acusação anterior. E agora é dano a um funcionário público. E o funcionário, claro, é a von der Leyen. Certo. Esse é o dano, ou é dano à polícia? Eles não esclareceram isso. Disseram dano a um funcionário público. Então não esclareceram contra quem eu estava sendo agressivo, porque também perguntei ao juiz. Me foi permitido fazer perguntas. Perguntei, eu estava sendo agressivo com quem, exatamente? Eles não esclareceram isso. Então, trata-se da interpretação da lei aqui. Eles poderiam dizer que foi com a polícia, poderiam dizer que foi com a Ursula von der Leyen. Mas no meu próprio idioma, em italiano, era dano a um funcionário público, sem especificar quem era o funcionário. Without specifying who the official was. É só. Que tipo de sentimento isso te deixa, sabendo que, em princípio, a polícia finlandesa agora estabeleceu um precedente de que qualquer pessoa que proteste contra autoridades públicas da UERA, e potencialmente também contra autoridades públicas da Finlândia, pode ser detida e multada? Isso ainda faz parte do seu conceito de liberdade de expressão? Sim, claro. Isso realmente me chocou, porque eu achava que a Finlândia tinha um dos melhores índices em termos de imprensa livre, democracia e direitos humanos. Sinto que agora preciso pensar duas vezes no futuro se quiser participar de qualquer protesto. Eles podem usar qualquer coisa contra mim. Nesse ponto, eles podem dizer que você estava sendo agressivo, mesmo quando eu não estava sendo agressivo. Então você não tem permissão, é como uma forma de intimidação, de que qualquer dissidente vai pensar duas vezes no futuro se quiser protestar novamente contra qualquer autoridade na Finlândia ou na União Europeia. Claro, eu não quero ter problemas com a lei. Eu moro com minha família, tenho uma filha, levo minha vida. I live with my family, I have a daughter, I live my life, but eu me sinto intimidado por não poder protestar no futuro, como eu achava que outras pessoas também faziam. Eles miram em pessoas específicas. E então sim, também, durante o processo judicial, parecia que o juiz já chegou com a intenção clara de me multar, independentemente das circunstâncias. Então eles não estavam sendo imparciais, estavam sendo parciais. Tipo, ok, temos que defender a polícia, temos que dizer que estamos fazendo a coisa certa. Então parece que, sabe, a mídia na Finlândia não noticiou o incidente. E o curioso é que o vídeo que viralizou na internet foi feito pelo Helsingin Sanomat. Então eles estavam lá fazendo o vídeo, mas não escreveram nenhum comentário. Em outro jornal, escreveram que os protestos ocorreram pacificamente, que nada aconteceu, que o presidente da UE é muito democrático e, ao mesmo tempo, publicaram apenas uma pequena fração do vídeo onde isso estava acontecendo. Eles também tiraram fotos minhas. Havia uma jornalista, uma mulher, que estava tirando fotos com uma câmera profissional, mas ela não teve permissão para publicá-las. Então parece que a imprensa não comenta casos como esse. Depois, o tribunal é parcial. Então você tem a imprensa contra você, as autoridades, o juiz e os políticos. E você se pergunta, isso deveria acontecer em um país livre e democrático? Isso parece mais estar em outros países onde há totalitarismo e tirania. A questão é que, claro, o motivo pelo qual esse caso ficou tão famoso é porque ela disse exatamente o que aconteceu com você, certo? Vivemos em uma democracia, portanto você pode dizer isso, mas não pode dizer aquilo. E então foi levado embora. Isso só expõe como o sistema que eles estão construindo é o oposto do que estão vendendo. De modo geral, desde que isso aconteceu, você recebeu mais reações do exterior? Esse caso gerou alguma repercussão, já que depois viralizou nas redes sociais.
Yes, there were many reactions from Sim, houve muitas reações de outros jornalistas e figuras públicas na França e nos Estados Unidos, na Alemanha também. Vi um vídeo que eles publicaram na televisão local. Mas, novamente, parece que a imprensa na Europa em geral pode ter o mesmo problema que temos aqui na Finlândia. Então, este é um escândalo muito grande. E também, os grandes jornais do mundo todo não estão publicando o caso. Então, eles sabem que este é um assunto muito delicado. E quando o presidente da Huawei te diz exatamente o oposto, e acontece imediatamente que, veja, não é assim, não tenho permissão para protestar livremente, não tenho permissão para ser dissidente, então é claro, isso faz você questionar o estado das coisas, não só na Finlândia, mas também na Europa. Deixe-me te perguntar, já quase no final desta entrevista, de modo geral na Finlândia, o ambiente público para protestos e afins ficou mais restrito? Como é neste momento não fazer parte do grupo pró-intervencionista, pró-OTAN na Finlândia? Você percebeu alguma mudança? Sim, absolutamente. Desde que houve a discussão sobre a adesão à OTAN, e depois que entramos na OTAN, o debate público se tornou tão paranoico e esquizofrênico. Eles acham que tudo que vai contra a narrativa dominante é ou pró-Rússia ou alinhado com os países do BRICS. Eles te rotulam como pró-russo. Eu não tenho nenhuma ligação com a Rússia, mas um membro do Parlamento Europeu do COCOMOS comentou no Twitter que, segundo ele, isso era algum tipo de agente russo fazendo essas coisas. Pareceu tão ridículo, porque eu sou a vítima aqui, mas estou sendo alvo e usado por uma agenda política. Tipo, ok, tudo que é contra nós ou nos critica, vamos simplesmente rotular como pró-russo e pronto. Então isso não é um debate livre. Em um debate livre, você deveria poder questionar a história. Você deveria ser capaz de analisar os fatos. Você deveria poder falar livremente, sem medo de ser rotulado como algo que não é. Então é claro que o debate público na Finlândia parece muito tóxico, e deveríamos poder criticar a OTAN quando ela erra. Deveríamos poder criticar a União Europeia quando ela faz coisas erradas, digamos na Ucrânia, em Gaza, ou até mesmo durante a pandemia. Então você não está permitindo que as pessoas falem livremente. Você usa a autoridade contra elas. Parece que a liberdade de expressão está realmente acabando na Europa. É triste, porque você vai para a escola para estudar e tem uma certa ideia de direitos humanos e democracia, e então percebe que de repente o mundo real é mais como uma selva do que uma democracia, e que temos que lutar novamente por liberdades básicas como a liberdade de expressão. Sim, porque, senhoras e senhores, este parece ser o mundo que estamos atualmente construindo na Europa, onde a liberdade de expressão é a liberdade dos líderes falarem em uma praça pública com um alto-falante. E se alguém responde com algo desaprovador, isso é considerado perturbador e será multado. Então nós, os adoráveis cidadãos, temos a liberdade de permanecer em silêncio se estivermos insatisfeitos. Armando, lamento muito saber que foi assim que aconteceu com você. Espero, sinceramente, que você consiga reverter isso na próxima instância e que esse veredito seja anulado. É um caso muito perturbador, pelo que indica sobre o caminho que todos nós estamos seguindo. Há mais alguma coisa que você gostaria de nos dizer antes de encerrarmos? Sim, então eu acho muito importante que as pessoas que estão ouvindo reflitam. Acho que o que aconteceu no meu caso é muito importante, porque afeta todos nós no futuro. Se isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer cidadão da UARE em toda a Europa ou no mundo que queira participar pacificamente de qualquer protesto. Na verdade, também estamos vendo no Reino Unido e na Alemanha o que estão fazendo com manifestantes pacíficos. Por isso, é muito importante que pensemos sobre isso e vejamos qual poderia ser a solução. Caso contrário, se simplesmente deixarmos como se não fosse importante, estaremos caminhando para uma espécie de totalitarismo.
E talvez você no futuro, assim como eu, não possa protestar ou ser contra as políticas dos líderes. É uma questão muito delicada. Espero que a discussão que tivemos hoje tenha sido útil para que as pessoas entendam melhor a realidade em que vivemos na Europa. Com certeza. Armando, muito obrigado por nos fornecer os detalhes. Para quem quiser te acompanhar, vou colocar o link do seu Twitter X na descrição deste vídeo abaixo. Armando Mema, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Mas é, tchau.